Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, as alunas Mariana, Lorena e Lívia conversam com a Francine de Paula sobre a preparação para o vestibular. Olá a todos, eu sou Lívia Gomes e nós somos alunas do Portinari Pretoriano. Oi, eu sou a Lorena. Oi, eu sou a Mariana. E hoje nós vamos entrevistar a Francine, psicóloga, sobre preparativos para o vestibular. Bom, Francine, eu queria saber assim, se você tem muitos alunos adolescentes ou vestibulandos que se preocupam muito com o vestibular, têm ansiedade, e como você costuma ajudar eles, né, na rotina de estudos, algumas dicas. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu atendo alguns adolescentes, eu tenho uma jornada longa aí com adolescentes, tanto institucional, no Sistema Único de Saúde também, e hoje só clinicando, eu atendo alguns adolescentes que na maioria das vezes me procuram justamente pela demanda excessiva de estudos, a sensação de impotência, a sensação de que não estão dando conta, como é que lida com isso. E é uma busca frequente, sim, dos adolescentes na clínica. A gente tenta trabalhar isso na clínica de forma muito pessoal, então não existe uma receita de bolo, para cada um vai ser de uma forma. Mas a gente tenta trabalhar, primeiro, noção de realidade, né? O que a gente consegue dar conta, o tanto que a gente consegue estudar, o foco. Eu vejo muitos adolescentes que trazem uma idealização e buscas que são irreais, né? Então, sair da escola e ter mais muitas horas de estudo, estudar aos finais de semana e às vezes não tem um respiro. Então, a gente tenta trabalhar muito o real, trabalhar a frustração, trabalhar o fato de que muitas vezes vocês vão programar alguma coisa e não vão dar conta. E que tá tudo bem. Sim. E Fran, qual é o erro mais comum dos estudantes ao tentar montar um cronograma de estudo? Olha, são alguns, né? E aí eu também acredito que seja muito pessoal, mas o principal é a gente criar com base em uma euforia. Então, assim, eu saio da escola e eu falo, nossa, eu preciso muito estudar. E aí eu coloco muitas horas seguidas de estudo. Eu não consigo considerar uma rotina que é a rotina que eu já levo, né? Então, sem intervalos, muitas vezes pega uma demanda que já é longa, né? De muito material, que às vezes já está atrasado. Eu acho que acontece isso, né? Então, quer estudar conteúdo de 6 meses em uma semana. Então, o que eu mais vejo é que muitas vezes não há uma programação real com aquilo que vocês vão conseguir. E flexível, né? Então, fica tudo muito engessado. Tem que ser assim. Então, se não for assim, e aí, como é que eu vou lidar com isso? Eu acredito também que você falou que não é flexível, né? Não tem o descanso. E quando você tá muito ali alienado, né? Focado para estudar, estudando muito, é bom, né? Você acha que tá fazendo certo, só que você esquece de descansar, né? Então acaba não adiantando de nada. Chega na hora você fica nervoso, você não consegue fazer a prova, você esquece de tudo. E acaba sendo tudo em vão. O nervosismo, né? Faz isso acontecer. A ansiedade. Eu acho que a pressão, principalmente no ensino médio, né? Acho que entrou no primeiro ano, já começa a pressão pensando lá na frente. É inerente, né? Tá dentro da realidade de vocês. Mas o descanso é importante em todas as áreas. Então, para eu trabalhar bem, eu preciso descansar. Se eu vou à academia, eu preciso ter descanso. Qualquer atividade que eu vá exercer precisa desse respiro. E nos estudos, muito por essa ansiedade, né? Pelo medo de não dar conta, muitas vezes a gente esquece disso. Então, dentro das falhas que eu mais percebo é isso, é a falta desses intervalos. Os professores sempre falam que a gente tem que estudar por um período de tempo e descansar por um período de tempo. Exatamente, até para memorização, né? Então, às vezes, estuda ali 4 horas seguidas, o sono não é mais o mesmo, aí isso afeta a memorização também. Então, o descanso é tão importante, ele faz parte do estudo, na verdade. O social também, né? Sair, não ficar em casa, sair com a família, com os amigos também é muito importante. Esfriar um pouco a cabeça, né? Sair um pouco da bolha, né? Porque vocês ficam num fluxo escola, quarto com apostilas, volta para a escola, volta para o quarto com a apostila. Sim. É muito importante. Até mesmo para ter isso, para dividir um pouco da angústia, né? Eu acredito até que uma das formas de estudar é em grupo. Né? É uma forma de você memorizar, inclusive. Você ensinando para o outro, você consegue absorver muito mais e memorizar muito mais. Como você acha que dá para manter a disciplina em dias de desânimo?
Eu acho que são muitos, né, os dias de desânimo. Primeiro é aceitar que eles existem. Tá tudo bem a gente tá desanimado. Muitas vezes a motivação vai estar lá embaixo. E é por isso que eu falo da rotina flexível de estudo, de um cronograma flexível. Nesses dias, o que eu acho mais importante é, desce a régua, não tem problema. Eu não vou dar conta do cronograma inteiro, então o que eu posso fazer? Não posso fazer 10, mas eu posso fazer 3? É melhor do que não fazer nada. Né? Então, nesses dias de cansaço, de desmotivada... Porque tem dia que você não quer ver uma apostila na frente, que você não quer ver nada. Exatamente. Você quer ficar deitada, mexendo no celular. E a gente já tem que vir pra escola, então vir pra escola já é um negócio, entendeu? Parece que você fica mais cansada ainda. Sim, aí sai e a gente tem essa pressão pra estudar, porque vai ter prova depois. Ou só a pressão mesmo, entendeu? Que os pais colocam na gente, ou a gente mesmo vê na internet e se compara, né? Que tem muita comparação. Então, eu acredito muito que a gente precisa diferenciar, por exemplo, o que é preguiça do que é exaustão e falta de motivação. Né? E a partir disso, a gente começa a trabalhar em prol daquilo que é o nosso objetivo maior, que está lá na frente. Né? Então, eu não quero ver uma apostila. Então, coloca uma videoaula, coloca alguma coisa para ouvir, ou então respeita o limite e descansa. Né? Porque eu tenho certeza que se a gente conseguir levar o estudo de uma forma que seja um pouco menos pesada, não vou nem falar suave, porque não tem como, mas se a gente conseguir levar com um pouco mais de leveza, um dia de descanso não vai interferir no vestibular de ninguém, na nota de ninguém. Eu falei da comparação, né? E eu, pelo menos, acredito que muita gente se compara com a rotina de estudo de outras pessoas, né? Tipo, passei em tal vestibular fazendo isso. E é óbvio que aquilo é irreal, entendeu? Muitas vezes é mentira. E isso afeta muito, sabe? Então, acho que é importante conversar também com as pessoas pra tirar isso da cabeça, sabe? Porque muitas vezes daí, tipo, você fica com culpa e fica pensando, nossa, eu não tô fazendo igual a pessoa. E daí você fica achando que você tá, tipo, estudando menos, sabe? Daí muitas vezes você fica com isso na cabeça e interfere. Com certeza. E eu acho que a pauta comparação, ela tá em todas as áreas, né? Hoje, principalmente, vocês não têm a comparação só daqui da escola. Tem o TikTok que tá cheio de informação, gente estudando e atingindo, né? Passando em 5 faculdades diferentes. E isso é muito delicado. Primeiro porque pode ser irreal, pode não ser verdade. E pode ser uma capacidade da pessoa também, um desempenho diferente, e tá tudo certo, não tem problema. Né? O que a gente precisa entender é que às vezes o que funciona para o outro não funciona para mim. Por isso que essa coisa muito rígida das técnicas de estudo, eu não sou a favor. Eu acho que a gente pode conhecer várias e entender, para mim, como é que vai funcionar. Eu me lembro que quando eu terminei a faculdade, eu prestei um processo seletivo. E eu tinha tempo, eu ainda não estava trabalhando, eu peguei o edital, que é como se fosse o que vai cair no Enem, e eu estudei tudo que tinha ali. Como é que eu estudava? Eu anotava, e aí eu fazia um resumo do resumo, e aí eu fazia colorido, e eu ativava dessa forma várias formas de memorização. A visual, eu falava muito, então a auditiva, eu gravava algumas coisas para eu ouvir depois. Isso funcionou para mim. Mas não tem receita de bolo. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de fazer um mapa mental. A ideia é não olhar para o outro e falar, o outro chegou lá por esse caminho, então eu tenho que seguir o mesmo caminho. Eu posso ter vários caminhos diferentes para atingir o mesmo objetivo. E tem gente que só de escutar o professor ou alguém que estiver falando já memoriza, né? Nem precisa ficar escrevendo, nem nada. Exatamente. Eu lembro da época de escola que tinha gente que não tinha nada anotado, chegava na hora da prova, sabia tudo. E tem gente Toda que turma tem um. Sempre tem. A ideia é não se comparem nunca com essas pessoas. Dá até raiva, realmente. Parece que a gente se esforça muito mais e não consegue, né? Mas realmente, a gente tem que aceitar que é uma condição da pessoa, entendeu? E cada um nasce de um jeito. E eu acho que é muito bom fazer terapia pra poder aceitar isso, né? Porque você pode até desabafar com seus amigos, né? E só que acaba virando uma zoeira, né? Uma brincadeira. Os seus pais também, às vezes, soltam uma coisinha ou outra. Mas isso vai ficando dentro de você, vai acumulando. Chega uma hora que você fica estagnado, você não consegue fazer mais nada, sabe? Tipo, de não estudar, por se comparar.
e ficar matutando na sua cabeça que você tem que ser igual àquela pessoa. Sim. E isso, acredito que traga um pouco de culpa, né? Eu me culpo porque eu não consigo ter o mesmo desempenho de outra pessoa. E a culpa é um dos fatores que mais paralisa a gente, né? Então, lidar com a culpa, principalmente na terapia, porque eu falo que a melhor coisa que a gente pode fazer é não sangrar em tanque de tubarão. Então, se isso tá me doendo, se isso é uma ferida minha, é melhor eu nem conversar com algumas pessoas, porque eu não sei como que elas vão lidar, se elas vão conseguir me acolher. Por isso que a terapia ela é tão importante também nessa fase, né? Pra eu lidar com isso, com a comparação, com a frustração, com o sentimento de que... o pensamento de que eu não vou conseguir, de que eu não vou dar conta. A impressão que eu tenho quando eu atendo, principalmente o pessoal do terceiro, é que eles estão, assim, prestes a se afogar, né? Uma sensação de que a água tá subindo e eu não tô dando conta. Muito pela exaustão e por uma dinâmica, talvez, desajustada ali de estudo. Então, Fran, a gente tá falando de internet. E, assim, eu vi, né, já vi várias vezes na internet, assim, tal, as pessoas tomando remédios pra focar nos estudos, sem receita. E um famoso, assim, é a Ritalina. Ritalina. Isso, Venvanse. E tem pessoas que realmente precisam, né, e tem a receita, só que tem outras pessoas que não precisam e conseguem receitas falsas e compram. Eu vejo muito adolescente tomando remédios, assim, pra se concentrar, pra estudar, e eu acho que tem um efeito bem negativo, né, assim, nunca mostram o pós, né? Sempre é ali na hora. Porque pode viciar também, né? Sim. Exatamente. Chega uma hora que você não consegue ficar sem. Você precisa pra estudar, você precisa do remédio pra conseguir se concentrar. Né? Exato. Como qualquer outro, né? Sim, o efeito parece muito positivo. Né? Mas vamos pensar que esse remédio, muitas vezes, ele serve para alguém que tem uma disfunção, tem uma dificuldade em se concentrar. Ele não tá exausto, ele não tá com dificuldade na matéria, ele tem uma questão que é química, biológica, ele precisa desse remédio. E aí a gente fazer o uso dele, né, dessa forma, indiscriminadamente, é muito perigoso. Então, qualquer medicação, né, precisa de um acompanhamento, precisa de um médico acompanhando tanto para iniciar quanto para o desmame do remédio. Isso é muito perigoso e eu acho que isso tem muito nas redes sociais. O pessoal fica contando aí. Dá até uma vontade de experimentar, sinceramente, assim, pra ver como que é. Pra ver se realmente Eu nem sabia, agora eu fiquei com vontade. Eu acredito que é muito mais prazeroso a gente caminhar com o nosso potencial, reconhecer a nossa melhor versão, como é que a gente consegue estudar da nossa maneira, adquirir conhecimento, ter uma rotina saudável, do que acabar muitas vezes dependendo de um remédio que não faz sentido ali com a realidade desse aluno. Então, não recomendo, eu sei que vocês ficaram muito interessados, mas eu acho que não é uma boa ideia. É porque normalmente é os alunos mais do terceiro, né, que costumam tomar. Que vai, tipo, entrar pro vestibular, daí fica pensando, daí acaba tomando o remédio. A gente pensa no desespero que esse aluno tá, né? Então ele é capaz de... quando vocês tomam, quando alguém toma, só conhece a parte positiva. Ninguém tá olhando pro efeito colateral disso. Toda bula tem efeito colateral. Né? Então o que vem depois? O que vem junto? O preço que se paga. O bônus todo mundo tá vendo. E o bônus? Quer saber. Ninguém conta. Você consegue dizer pra gente alguns dos efeitos que você viu, assim, ou que você acredita que possa dar, assim, ainda mais em jovens, né? Alteração de sono, alteração de apetite, a dependência por si só, né? Os remédios controlados, eles já são controlados por isso mesmo, né? Pelo risco que eles geram de uso indiscriminado. Então, muito gostoso a gente conseguir estudar, conseguir atingir os objetivos, sem lançar mão desses outros recursos. Por isso é importante você se conhecer, né? O autoconhecimento, né? E eu acho que assim, não é só desse jeito que você pode conseguir o autoconhecimento, mas é muito importante a terapia. Sim. E quando a gente pensa no estudo para o vestibular, é a primeira parte de tudo. Depois que vocês entram na faculdade, spoiler, né? Fica muito pior. Vocês vão precisar estudar muito mais. E aí, como é que vai ser? Então, nada melhor do que eu ter esse conhecimento, eu saber como é que eu lido com essas demandas, eu entender que eu não vou dar conta de todas, e do que eu vou dar conta, como é que eu vou organizar tudo isso,
porque isso é pro resto da vida, né? O estudo nunca para. Estou formada há 11 anos e eu sigo estudando, quando consigo, né? Então... Eu vejo também, assim, vejo não, os professores falam, né, que os vestibulares estão ficando cada vez mais difíceis. E eu ouvi um professor falando, eu não sei, né, se é verdade, mas é porque os adolescentes, as crianças estão ficando mais inteligentes, né, tendo acesso a mais informação. Então, realmente, vão dificultando mais os vestibulares. E isso realmente só tende a piorar, né, o estado, assim, agravar. E eu acho que, assim, tem que ter mais, tipo, criação de leis, assim, na internet, sabe? Não leis, mas pra meio que peneirar o conteúdo que as pessoas disponibilizam na internet. Porque, como a gente já falou aqui, internet também, qualquer outro assunto é muito importante falar, porque, tipo, você tá na internet, você fica se comparando com coisas que podem ser mentiras, esse negócio do remédio também é bem perigoso, então... Sim, eu acredito que os vestibulares vão ficar cada vez mais difíceis, tá cada vez mais competitivo, né? Eu acredito que a internet tem um peso nisso, sim. E eu fiquei até interessada. Eu achei até interessante porque a psicologia tá aí no top agora, né? Quando eu fui fazer o meu vestibular, não tinha isso. Hoje a psicologia tá, acho que entre as 3 mais disputadas, né? E eu acho que sim, tem que ter um filtro dentro da internet. Primeiro dos pais, né? Acho que é dentro de casa que a gente tem que ter controle do que os filhos estão acessando. Porque se fosse ainda pra gente absorver mais conhecimento para ficar mais apto a passar em um vestibular, tudo bem, mas tem muito conteúdo inapropriado, né? Como a história do remédio. Então, assim, eu pelo menos, eu costumo ficar sem Instagram e TikTok durante a semana, porque eu realmente sou viciada, de verdade. Eu não consigo ficar assim. Eu sou viciada também. Eu vejo assim, passou 3, 4 horas, eu não consigo estudar mesmo. Então, eu costumo ficar assim, às vezes eu instalo, né, assim, pra me dar um bônus. Só que eu acho que melhora muito, bastante, assim. A paciência também, a ansiedade. É porque você perde muito tempo, né? Mexendo no TikTok, no Instagram. Daí você passa o dia inteiro, você não fez nada, seu dia não foi nada produtivo e você ficou o dia inteiro lá. Então é muito bom ficar semana, pelo menos. Tipo, só de final de semana, ter esse tempo. Eu acredito que isso varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente, que eu admiro, inclusive, que consegue administrar bem o tempo. Então, eu vou ficar 1 hora, né? Tem 1 hora para usar as minhas redes sociais, depois desliga e consegue controlar lá, né? Eu não acesso mais, e aí eu vou estudar. Muito autocontrole. É admirável. Com certeza. E aí, cada um vai percebendo o que funciona melhor. Se desinstala, ou então se coloca um limite de uso. Porque as redes sociais são a dopamina mais barata que tem, né? Você fica o tempo todo ali agitado, recebendo informações que são interessantes, e se não é interessante, você consegue se desfazer daquilo muito rapidamente, diferente de uma apostila, né? Que você não consegue colocar no vezes 2 para ir mais rápido. De uma matéria que tem às vezes que você não gosta. Exatamente. Então, muito mais prazeroso ficar no TikTok do que lendo o resumo da aula do dia. Sim. Então, isso a gente precisa entender também, o quanto é perigoso ficar exposto muito tempo, independente de estar em época de vestibular ou não. Eu acho que isso é muito... Isso vicia também. Né? Eu sou viciada, é isso. As horas passam, a gente só vê o conteúdo que é interessante, muitas informações ao mesmo tempo, e muito conteúdo que gera comparação, mas que também me dá um êxtase ali, e isso prende, né? Então, eu acho que o ideal é que cada um entenda como que funciona melhor. Eu tiro a rede social, eu deixo um pouquinho. Nos meus intervalos, acho que vocês conhecem o método Pomodoro, né? Ou não? De estudo? Não. Vocês vão ouvir falar aí ao longo do ensino médio. Que você estuda por um período, tem um intervalo de por exemplo, estudo 30 minutos, paro 15 minutos, volto, estudo mais 30 minutos. Essa é uma das técnicas que a gente sugere, né? Então, será que eu consigo dar 15 minutos de intervalo, ficar 15 minutos no celular comendo alguma coisa para depois voltar? Se a pessoa consegue ter esse controle, tudo bem. Mas se vocês entendem que não, né? Melhor tirar o aplicativo,
é o melhor caminho. Acho que ainda mais o TikTok, né? Porque você vai passando e você escolhe o vídeo que você gosta, dá pra colocar na velocidade, tipo, que você quer, 2x, 1x, então, tipo, acho que vicia mais ainda. E você poder escolher o conteúdo também, né? Não é tudo na vida que você vai poder escolher, que você vai, né, porque estudar. Quando você abre o aplicativo, coloca a sua conta, já aparece o que você quer assistir, daí você só escolhe. E quanto mais você assiste, mais aquilo aparece. Sim. Né? Quanto mais Algoritmo. você curte. Nossa. Exato. E aí vocês, né, tem que tomar cuidado com isso também, porque vocês vai aparecer o conteúdo de estudo para vocês em algum momento. Espero que sim, né? Mas o pessoal falando de resultado, de como foi no vestibular, de como estudar, como elaborar a redação, eu acho que tem muita coisa boa ali, né? Eu acredito que tenha muita gente que passe informação que seja relevante, mas também tem que tomar muito cuidado com isso. Né, com a ideia da comparação, a ideia de que se funcionou para ela, tem que funcionar para mim. E de fato, né, quando eu coloco na velocidade que eu quero, no assunto que eu quero, com uma pessoa que muitas vezes é bonita, ou que tá num lugar que eu gostaria de estar, aquilo, nossa, por que eu vou sair dali, né, para estudar? Então. E eu tinha falado, né, que eu costumo desinstalar as redes sociais durante a semana. Eu vi, assim, né, o autoconhecimento meu, assim. Eu vi que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Não era nem a questão da comparação, era mais a ansiedade mesmo. Eu sentar na mesa, ver que eu não conseguia ler um livro, ver que eu não conseguia estudar, que eu não estava me interessando mais nas coisas da escola, só querer ficar ali no celular. Então, eu entendi que era melhor pra mim. Eu tentei, né, ficar ali, vou deixar ali a rede social, mas aí eu me controlo e só mexo quando eu terminar de estudar, mas eu não consegui. Então eu falei, o jeito é desinstalar mesmo. Aí eu desinstalei e eu achei que melhorou bastante. Eu costumo ler bastante livros, assim, que eu gosto também, né? Às vezes quando a escola manda eu ler, eu leio ali de última hora, na última semana, mas é melhor que nada, né? Eu já leio, eu consigo estudar mais e eu acho que melhorou, tipo, ajudou muito. E é uma coisa que eu coloquei pra mim. Não foram meus pais que me alertaram, que ficaram em cima de mim pra, né, colocar esse limite. Eu acho que é muito importante os pais prestarem atenção, né, no que os filhos... Não só no que os filhos estão vendo, né? Isso é mais importante, sim, pra crianças mais novas. Mas quando você é adolescente, os pais meio que deixam, né? Já tem idade suficiente, já sabe se virar, deixa ele lá com o celular dele. E... não é bem assim, entendeu? Porque tem que ter ali o limite, acho que os pais deveriam também prestar mais atenção nisso. Com certeza. É que muitas vezes os pais olham e pensam, ele já estuda tanto, já fica o dia inteiro na escola, deixa ele ter um momento ali de lazer, né? Mas eu acho muito, muito importante você ter reconhecido isso. Não é todo mundo que tá interessado em ver o que tá atrapalhando os estudos. Então você conseguiu reconhecer. A ideia é quando a gente tem essa coisa do bloqueio, né? Então eu sento, olho pra isso, nada me interessa, não quero ler nada. Aí eu vou pegar o celular, aquilo vai me abraçar, vou ficar super bem ali e depois vem a culpa. Né? Por que eu não estudei? Aí chega na prova, não lembra, sabe que perdeu aquele dia de estudo pra não fazer nada. Mas de fato não é todo mundo que tem o autocontrole, o autoconhecimento. Então de fato os pais precisam ter essa participação ativa, identificar ali o que está atrapalhando muitas vezes o processo de estudo dos filhos e colocar o limite. Sim. Mas diante desses dias, né, quando a gente está num dia que parece que nada vai, primeiro a gente precisa tentar entender de onde vem, né? Por que eu estou travando? O que será que está por trás disso? E aí pegar leve consigo mesmo, se acolher um pouquinho, né, sem o chicote ali para ser... Porque senão vira muita culpa, né, o tempo todo. Não consegui estudar hoje, aí amanhã de novo. Então tem que tentar entender o que está levando a esse bloqueio. E aí, mais uma vez, entender que tem uma coisa que é uma trava, bloqueio, a preguiça. Né? Tem assuntos que não são agradáveis na escola, que a gente não vai gostar. A gente vai precisar aprender, mas a gente não se familiariza com aquilo. E isso também é um fator que muitas vezes bloqueia, né? Então alguém que não vai bem em exatas...
Eu sou a prova viva disso. A gente tem que sobreviver a isso. É porque muitas vezes por você não ir bem, você não se interessa. Você se Pra afasta estudar. mais ainda, É. né? Ao invés de tentar. Porque você coloca na cabeça, ai, não consigo, muito difícil. Daí você acaba nem tentando mesmo. Tem muita coisa que eu não gosto, porque eu não sei, daí, tipo, quando eu começo a saber, eu falo, nossa, eu adoro essa matéria. Eu tento colocar na minha cabeça que eu gosto da matéria, porque quando eu coloco na minha cabeça que eu gosto, vai um pouquinho mais leve, só que às vezes eu não consigo. Não dá, assim, física, matemática, é muito difícil, eu tenho dificuldade, né? Acredito que a maioria dos alunos tem dificuldade. E também, eu acho que, assim, eu escuto muito isso, né? Da minha família, uns puxões de orelha, assim, né? Que quando fala assim, não gosto de matemática, física, é raciocínio lógico, né? Você tem que ter ali um raciocínio para você poder fazer a conta. E o uso excessivo de internet, de sleep, você não tá pensando, você tá no TikTok e você desliga totalmente. E há muito tempo com essa cabeça desligada, sem estimular a criatividade e tal. E isso atrapalha, né? Poder fazer as coisas. Quanto menos a gente usa, menos aquilo vai ser solicitado, menos a gente vai fortalecer. Então vai ficar cada vez mais difícil. É por isso que eu falo que muitas vezes o estudo em grupo ele é bacana. É que assim, tem que estar todo mundo em harmonia, né? Então alguém que é bom em alguma matéria, chama essa pessoa, junta uma turminha ali que se identifica, que se dá bem. Quem entende vai aprimorar, porque vai ensinar. E muitas vezes você ouvindo alguém da tua idade, ali da tua turma explicando, fica mais fácil do que o professor. E você acaba se distraindo também. Exato, porque Então, também não fica só na matéria, né? Abraça tudo. Não fica nervoso, assim, na sala de aula, eu fico, nossa, tem que ficar quieta, eu tenho que estudar, se eu falar vão chamar minha atenção, eu tenho que estar focada, pelo menos com os amigos, né, como você falou, se todos estiverem dispostos a realmente estudar. Acho que vai, tipo, dar bom, porque você fica mais tranquila, entendeu? Você fica mais à vontade pra estudar. E aí volta naquilo, né? Tem muitas técnicas de estudo, tem técnicas que foram estudadas, que são cientificamente comprovadas, e não é por isso que vai funcionar para todo mundo. Então, cada um identificar como é que funciona melhor, como é que absorve melhor, como é que memoriza, né? Tem algumas técnicas, eu acredito que lá no terceiro vocês vão ter essa experiência, que você estuda hoje e aí você faz como se fosse um cronograma daquela matéria. Você estuda hoje, daqui 2 dias você retoma, daqui a 5 dias você retoma de novo. Porque a gente tem uma curva de esquecimento. Quando eu tô prestes a esquecer, eu vou lá e retomo essa matéria. Aí daqui a pouco eu faço isso de novo. Isso é de quanto tempo, essa retomada? 2 dias, 3 dias. Isso é uma técnica muito mais válida do que a gente sentar na véspera da prova e tentar, né, absorver tudo aquilo de uma vez. Porque você pega, aprende pra prova, passou a prova, você esquece de tudo. Isso aí vai pra nossa memória de curto prazo, saiu dali, amassou, vai pro lixo, não lembra mais. Sim. E vocês precisam disso, né, por um bom tempo, né, até o vestibular. Né, tem outras técnicas, né, tem a Pomodoro, que eu já tinha comentado. Tem uma técnica que você mescla também. Então, eu vou estudar matemática, eu não vou pegar só aquilo, eu pego um pouco de álgebra, eu vou mesclando e de 15 em 15 minutos eu mudo, porque isso estimula o cérebro também. E pra não ficar cansativo também, ficar estudando só aquela matéria. Sim. Que daí você vai aprendendo um pouco de cada uma, daí você não fica só concentrado naquela. Exatamente. E também não cai naquilo, nossa, eu li a página inteira e esqueci o que tá lá no começo, deixa eu voltar, não prestei atenção em nada. Que nem simulado, né? Muitas vezes, quando tem aqui, eu vou, tipo, eu tô cansada dessa matéria, eu vou pra outra e só depois eu volto. O Gilson, né, ele fala pra gente escolher quando a gente vai fazer a redação, se é no começo, no meio ou no fim. E eu começo escrevendo, eu vejo o tema da redação, começo a pensar e vou fazendo a prova. Aí depois eu começo a escrever, depois eu volto, faço uma prova. Porque eu não consigo parar em uma coisa, entendeu? Aí eu escrevo a redação, volto, faço exercício de matemática, uns 3. Aí eu volto, penso numa coisa diferente e escrevo. E não sei, né? Ele indica a gente focar em uma coisa e não ficar voltando toda hora. Eu faço diferente. Eu começo já com a redação, porque como eu acabei de acordar, eu tô atenta, eu pego e já faço tudo da redação. Porque daí você fica lendo os exercícios, muito texto, você fica cansado, daí chega uma hora que você não aguenta mais de ler, não sabe mais nem o que tá lendo, as palavras estão tudo emboladas, daí por isso que eu sempre começo com a redação.
percebe. Eu faço na metade. Eu acho que, tipo, você faz um pouco de exercício, aí você cansa, escreve um pouco, aí tá bom pra fazer mais exercício, eu acho. Tipo, Dá uma resetada e É. volta pra... Eu não consigo. Assim, também, se eu escolher fazer a redação no meio ou no final, eu tô fazendo os exercícios, eu não sei aqueles, tipo, começa com exatas e depois vai pra humanas. Eu não consigo, assim, eu deixo lá, tipo, umas 5 questões que eu não consegui fazer, vou pra matemática, eu volto, eu faço a prova, assim, bem ping-pong, assim, sabe? Eu não consigo parar e focar em uma coisa só. E os seus pacientes, assim, que você vê, né, de vestibulando, assim, eu vejo que é importante você ter uma alimentação boa e você se exercitar bastante também, né? Então, você costuma... Queria saber se você... É uma coisa assim, todo mundo sabe, né? Mas queria saber se você sempre tenta reforçar isso pros seus pacientes. Com certeza. Eu oriento o paciente, oriento a família e muitas vezes fica difícil achar na agenda tão puxada de vocês, né? Parece que tá tudo tão encaixadinho, um momento para se exercitar, para encontrar os amigos. Às vezes não sobra nem ânimo, né? Mas eu acho muito importante, porque a gente não é só aquilo ali, só o estudo, né? Nosso corpo precisa estar em movimento. Esses momentos de descanso, de lazer, são importantes também para a gente conseguir descansar a nossa cabeça e absorver aquilo que foi estudado, aquilo que vocês estão batalhando tanto ali durante tantas horas. Em algum momento vocês precisam desse período e eu tento sempre, pego no pé dos pacientes ali para que eles tentem achar uma hora para terapia, para uma academia, alguma atividade física que eles gostem, para ter essa rotina que seja um pouco mais fluida, né? Que ela seja menos engessada. E a questão da alimentação. Eu tinha paciente que falava assim, hoje eu consegui comer um pacote de bolacha. Pelo amor de Deus, a gente precisa nutrir esse corpo precisa ficar em pé, né? E com certeza, são vários pilares, né? Não é só o estudo em si. É porque a alimentação é muito importante. Comer bastante fruta, bastante coisa que te dê energia, né? E ao mesmo tempo que você abre um chocolate, você consegue descascar uma fruta e consumir ali, né? Também, quando você faz exercício, o seu corpo pede, né, demanda mais energia e alimentos que realmente te nutrem, né? Então, você tem que comer, tipo, um prato, arroz, feijão, carne, não um lanche. Você comer de café da tarde uma banana, uma coisa ao invés de uma bolacha. Porque, tá bom, você tá comendo, só que você vai comer o triplo, tipo, 2 pacotes de bolacha pra te encher, diferente do que um prato de comida pode fazer, tipo, com menos, entendeu? De preferência, senta, faz essa refeição, presta atenção no que tá comendo, porque parte da saciedade também é isso, é a gente prestar atenção no que tá consumindo, pro nosso cérebro receber a informação que a gente tá saciado, que a gente tá se alimentando. E aí ele consegue nos avisar ali, com 15 minutos ele consegue identificar a saciedade. Porque senão vai estudar com um pacote de bolacha, vai comer muito mais, não tá sendo bacana, né, para sua saúde. Então, ter um tempo para cada coisa. Por isso que essa rotina que seja mais flexível é tão importante. Tem alimentos também que são melhores, né, pra fazer vestibular, assim, eu vi, né? Um cara falando no TikTok, alimentos melhores para levar no vestibular. Ao invés de você levar Danone, bolacha, leva uma pera, uma banana, água, né, principalmente. Com certeza, hidratação por tanto Também de horas. atrapalha muito quem tá do seu lado, né, pra fazer a prova. Exatamente. Ele vai abrir o pacote de bolacha e faz aquele barulhão. É que você tá mal concentrado, daí você já perde. Salgadinho, nossa. Mobiliza a sala inteira. Pra olhar o que você tá fazendo. Mas é isso, Fran. Obrigada muito por ter aceitado o convite. Adorei muito nossa conversa. Você conseguiu cessar muitas dúvidas minhas. Ainda tem algumas, né, e tal, só que tem tempo. Então, não vou estender mais. Mas muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu tô à disposição. Se as dúvidas ficaram, se eu não conseguir sanar todas, podem me procurar lá nas redes sociais. A gente bate um papo. Eu tento ajudar vocês de outra forma. Mas muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.